Querido ouvinte dos nossos devocionais, obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua boa vontade em nos ouvir. Que o Senhor te abençoe. Nosso devocional de hoje. Eu sei em quem tenho crido. Colossenses 1,17 assim nos diz: Ele, Deus, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O homem sempre se preocupou com muitas crenças, e todas tiradas da sua imaginação pueril, da mente sobre o curso que o mundo segue. No século XIX, surgiu uma doença chamada deísmo, que ensinava que Deus, quando criou o mundo, e a partir de então, deixou de atuar nele. Deixou leis para todas as coisas, e então o mundo simplesmente seguia o curso dessas leis, sem nenhuma interferência sua, de Deus, né? Mesmo como Criador. Nessa visão, as coisas criadas funcionariam como uma máquina acionada, mas que dali em diante trabalharia por conta própria. Depois surgiu a teologia relacional, nascida nos Estados Unidos, que enfatizava que Deus não conhece o futuro, chamado presciência, e não determina as coisas que acontecem, conhecida como providência. Aí vem o atrito. Quem está no controle? O acaso? Por mais que Deus se esforçasse para se relacionar com os homens, haveria uma força maior do que a dele, a terrível força do acaso que poderia vir a frustrar seus planos. E Deus, pode ser Deus sendo assim tão ignorante? Com o seu pressuposto de que Deus tem conhecimento limitado daquilo que acontecerá no futuro, o teísmo relacional precisou reconstruir afirmações claras das Escrituras que dizem o contrário disso. Criado à imagem de Deus, o ser humano prefere criar o seu Deus, com letra minúscula, à sua própria imagem. Essas doutrinas e conceitos minam a fé e a confiança que nós temos no Deus onipotente, onisciente e onipresente, e também no seu próprio Filho Cristo Jesus. Desse Deus maravilhoso, nós temos a certeza em quem temos crido. Isaías 46, 9 e 10, assim nos diz: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Palavras de Deus para Isaías. Deus conhece o fim desde o princípio e pensa e age por caminhos que são muito mais elevados que os nossos caminhos. Veja, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Então, nós podemos confiar que Deus usará todas as coisas, inclusive todas as inexplicavelmente más. Renova em nós a nossa força como soberano que é, com o seu completo conhecimento do futuro e o próprio fundamento para que creiamos sempre nele. É preciso crer nas Escrituras e aprender que Deus, na sua providência, inclui a obra de sustentar poderosamente a sua criação. Essa providência refere-se ao governo de Deus, criador e sustentador da nossa fé e vida, e que não há força alguma, seja pessoal ou impessoal, filosófica ou mitológica, que venha interferir ou mudar a nossa convicção de que o Deus, não um Deus, é quem rege as nossas vidas. O Espírito de Deus está no controle de tudo, não o ser humano com suas teorias falsas e levianas. Temos o Senhor como Deus, e isso nos dá
certeza daquele em quem temos cridos. O irmão em Cristo e pastor João Salles.